Hello everyone! Hello guys! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, já vai dando seu curtir aí, né? E hoje eu separei um conteúdo muito confuso para a maioria das pessoas. As pessoas se atrapalham um pouquinho com esse conteúdo que a gente vai ver hoje, mas como sempre você vai perceber que é muito mais simples do que você imagina, tá? A gente vai sempre já direto ao ponto, direto para conhecer como usar, né? Nosso foco não é o porquê, mas o como, que faz toda a diferença na hora de falar inglês. E quem não me conhece, sou a Teacher G, ajudo pessoas adultas a falarem inglês, praticando só 15 minutos por dia. Vamos lá então, para a gente começar a nossa live de hoje. Lembrando que o link do YouTube você pode compartilhar ele direto com quem você tem interesse, aquela pessoa que você sabe que quer falar inglês, tá, gente? Não só aprender inglês. Eu costumo dizer que aprender inglês você consegue aprender sozinho. O falar é um pouquinho mais complexo, né? Mas o aprender, gente, tem muita coisa na internet. As pessoas me perguntam, Titi, mas dá para aprender inglês na internet, não dá? Claro que sim, dá para aprender qualquer coisa usando a internet hoje, né? Então, aprender realmente é muito útil, a gente tem muita coisa bacana na internet. Para falar que, como dizem, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Mas vamos lá então, vamos começar a nossa live de hoje, o nosso conteúdo de hoje. A gente vai, como se fosse uma continuação da nossa última live que aconteceu na quarta-feira, onde a gente viu como negar em inglês, né? Que para negar não basta só colocar o not, não é isso que acontece na hora de negar no inglês. E falando isso, que a gente viu na quarta-feira, falei, bom, vamos acrescentar então como a gente nega com he, she e it, já que é um conteúdo que gera muita confusão. Mas muito mais do que a gente viu na quarta. Né? O pessoal faz bastante confusão e também tem a tendência de colocar o na frase, naquele sentido de tô negando, vou colocar o e já vou estar negando na minha sentença. A gente vai ver que não é bem assim que vai acontecer. Então, eu não posso simplesmente ele não colocar he not e achar que eu estou negando, que vai faltar informação aí na sentença. Então vamos lá, vamos dar uma... eu ia falar uma repassada. Na verdade, não, porque não é o mesmo conteúdo de quarta, mas tem a ver. Só que hoje a gente vai focar no he, né? No she, no it. Quando eu falo he, she, it, é uma coisa tão decoreba lá da escola, né? Eu, particularmente, não gosto de usar muito. Usa para he, she, it. Porque na maioria das vezes a pessoa não sabe nem o que é o it, nem para que usa, para que serve. Aí ela acha que tudo isso que a gente vai ver hoje é só para he, she e it. Saiu fora disso, não. Não vou poder usar, o que não é verdade. O he, she, it, eles estão apenas representando toda uma situação que eu posso usar esse conteúdo, que é o caso do singular, que a gente vai ver hoje. Então, eu não gosto muito de taxar isso, he, she, it, mas as pessoas conhecem dessa forma e aí eu acabo usando essa nomenclatura. Como negar com he, she, it? Porque se eu falar como negar no singular, as pessoas não... Singular? Mas como assim? Né? He, she, it? Tá, sei. O singular também tá aí. Então, vamos ver como que tudo isso vai funcionar. Bom, eu coloquei aqui pra gente começar entendendo primeiramente, essas duas diferenças, essas duas formas de dizer não, com he's not e he doesn't. Ele ou ela, tá, gente? Tanto faz, não. Ele não, ela não. Ainda no presente. Lembrando que tanto a aula de quarta como hoje a gente está falando no presente. Toda vez que você quer dizer ele não é ou ele não está, você vai usar essa construção do is not, eu já estou contraindo, abreviando aqui, lembra? E eu vou usar, peraí, gente, tá um errinho aqui nos meus slides. Deixa eu voltar aqui, então deixa eu corrigir aqui. Tem coisa melhor, né? Eu fui corrigindo, mas alguns ainda estão
Falei, opa, peraí, essa abreviação aí não tá de acordo, teacher. Aí vai ficar, né? Porque agora eu tô negando. Se eu estivesse só afirmando, is daquela forma. Pessoal, enquanto eu tô corrigindo aqui o último slide, lembrando que você pode sempre ir colocando sua dúvida, sua pergunta. Eu vou dando uma espiada aqui, olhando ali. Aí, agora foi, vamos conferir. Ok. Se tiver algo errado, a gente corrige aqui na hora, sem problema algum. Toda vez que eu quero falar ele não é, ele não está, he isn't. Tudo bem? O is é o o está. Quando eu nego, eu acrescento o not. Aqui, como eu já estou usando a forma contraída, né? Se eu não fosse usar a forma contraída, a forma abreviada, ficaria he is not. Só para você visualizar quem é esse isn't, tudo bem? Como eu vou usar a forma contraída, é a maneira que a gente mais fala, né? Na fala é o jeito que a gente mais usa, então he isn't. Dica de pronúncia, como eu já falei na quarta, esse T aqui no final, eu seguro ele. Parece que eu vou falar, mas eu não falo. He isn't, tá? Dependendo do que vem depois, ele some completamente mesmo. Se eu tô falando isolado, a gente ouve aquele t, he isn't, tá? Muito bem, falado. Isso, dito isso, vamos dar uma olhadinha. Que tipo de situação, então? Eita, não, teacher, vamos corrigir tudo? Desse jeito não dá, né? Já vou corrigir aqui com vocês, então, ó. Eu acho que a gente podia ter feito o seguinte, né? Encontre o erro, o que vocês acham? Já aproveitar ali, né? Teacher, vamos encontrar o erro e aí eu quero ver. Exato, muito bem. Aí, ó. Ah, teacher, que é isso, hein? Nem corrigiu o material. Muito bem. Se aparecer mais alguma coisa, a gente vai corrigindo aqui na hora hoje, hein? Ao vivo, né? Ele não está aqui. He isn't here. Como eu falei lá do som, né? Da pronúncia. O T, ele vai ficar bem sutil, né? Então, ele não está aqui. He isn't here. Eu não fico he isn't, tá? Esse t não é tão forte. He isn't here. He isn't here. Ele vai sumindo, tudo bem? Então, toda vez que eu falo ele não está ou ele não é, eu vou usar o isn't, tudo bem? Isn't. Ele não é, ele não está. Eu não posso só he not here, do tipo, ele não aqui, né? He isn't here. Ele não está ou ele não é. Então, toda vez que eu for negar, eu vou usar dessa forma com o he. Lembrando, eu coloquei aqui um exemplo com o she logo na frente, mas lembrando que toda vez que você já está vendo aqui comigo he, quer dizer que eu posso usar o ele, eu posso usar o ela, eu posso usar qualquer outro singular que eu já vou falar sobre isso, tá? Olha esse exemplo. Ele não está trabalhando. Lembra lá que o nosso indo, endo, ando no inglês? Gente, é a coisa mais fácil do mundo. É só colocar esse ing e vai ficar o indo, endo, ando. Então, se trabalhar é work, trabalhando, working, tudo bem? Se fosse dançando, dancing, estudando, studying, falando, speaking, e assim por diante, tá? Ele não está trabalhando agora. He isn't working now. Olha o T lá de novo, eu seguro, né? He isn't working now. He isn't. Não preciso fazer esse som forte. Se eu quisesse falar, he is not working now. Posso? Pode. Tá errado? Não. As pessoas adoram fazer essa pergunta. Teacher, se eu falar he is not working now, tá errado? Claro que não, né, gente? Não tem nada a ver com estar errado. Tem a ver com como é a forma mais usual. Eu sempre incentivo os meus alunos a falarem o mais próximo do que é falado na fala real mesmo, né? O que é mais usual na fala, porque isso também te ajuda a entender melhor. E esse é um fato interessante que a maioria das pessoas não se preocupa muito com isso. O jeito que eu falo vai me beneficiar ou prejudicar o ato de entender melhor? Sim, o jeito que você fala interfere também como você entende, né? A sua habilidade de entender o inglês falado. Então, quanto mais a gente falar da forma usual, melhor é, porque daí a gente tem como também desenvolver a nossa habilidade de ouvir, que é o listening, tudo bem? Então, não tem erro algum se eu falar he is not. A única diferença, lembra que eu já comentei com vocês? Pode soar
que você está querendo enfatizar algo quando você separa as coisas na hora de falar. He is not working now. É tipo assim, I told you. Eu já te disse, ele não está trabalhando agora. Soa dessa forma. Então, cuidado com querer o tempo todo falar. He is not working now. Vamos lá na forma mais usual da fala. He isn't. He isn't. Tudo bem? He isn't working now. Ele não está trabalhando agora. Então, eu preciso do is, eu preciso do not, juntar os dois, isn't, para poder... Hoje tá difícil, viu, gente? Eu não tive muito tempo, falar a verdade para vocês, né? Tirei o final de semana para descansar um pouquinho, porque esse ano eu ainda não tive férias. Normalmente eu tiro em janeiro, esse ano não rolou. Não consegui tirar férias em janeiro. Aí fui passear um pouquinho no final de semana para descansar. E aí hoje tudo para fazer, né? Você descansa para daí, né, cansar de novo. Mas tá valendo, para recarregar as baterias, até porque vem muita coisa bacana no próximo mês de outubro. Vai rolar um intensivão online, ao vivo, show de bola que eu tô preparando. Então fui descansar um pouquinho para isso. Aí fui montando em cima dos slides, ó. Apareceu o erro aqui, a gente vai corrigindo junto, hein? Olha o próximo ali, ó. Ele não é casado. De novo, ele não é. Ele não está. Mesma coisa. Isn't. Tudo bem? Então, ele não é. He isn't. Vocês vão perceber que se você entender que para você falar ele não é ou ele não está, você vai usar o he isn't, o que vier depois, dá para você fazer uma porção de sentenças, várias frases, várias situações. É só ir trocando o que vem depois, tá? Ó, o que eu falei lá no começo da aula sobre singular? Eu não gosto muito, eu particularmente não uso muito essa nomenclatura. He, she, it, he, she, it. Ah, isso aqui é para você usar com he, she, it. Porque a gente fica preso com esse he, she, it e dá a impressão que eu só vou usar esse conteúdo para he, she, it, o que não é verdade. Nessa situação que a gente está vendo hoje, como negar com o tal he, she, it, que é uma nomenclatura que é o que as pessoas conhecem, se você fala de outro jeito as pessoas não identificam, eu também uso essa forma de negar que a gente está vendo na live hoje para singular. Qualquer tipo de singular, com exceção do I e do you, tudo bem? Que daí a gente viu lá na live de quarta-feira. Então, porque o I, quando eu falo eu, também não é singular, não é plural. O you também não é singular, com exceção desses dois, o I e o you, que ficam diferentes. Todo o restante, né, que eu estiver falando no singular, eu vou usar dessa forma assim. Por exemplo, meu amigo não é. Meu amigo não está. My friend isn't. Tudo bem? Meu amigo não é casado. My friend isn't married. Meu amigo não está aqui. My friend isn't here. Então, esse tipo de singular. Você poderia dizer, seu amigo não está aqui. A empresa não está. A empresa não é. A cidade não está, tá? Minha mãe não é, meu pai não estava, meu cachorro não era, tudo isso. Toda essa ideia de singular, você vai usar dessa mesma forma. Normalmente para falar, vem acompanhado desse my ou do your, de seu, mas não pode estar no plural. Não posso falar my friends, que daí vai ficar are, tudo bem? Mas se eu falo, my friend isn't, your friend isn't, tudo bem? Então, sempre vai estar acompanhado desse my, desse your, mas não plural, sempre singular. Então, he, she, it, ele também engloba qualquer situação no singular. Tudo bem até aqui, essa questão do singular? Coloquem aí no chat se está tranquilo, porque a gente vai lá para outra situação que eu coloquei hoje aqui para vocês, que inclusive que eu comentei ali, que foi um pouquinho do que a D me perguntou, né? Ah, olha lá. Falando ali, né, o Pedro comentou. Ó, you é singular, você. You, plural, vocês. Ó, então lembrando que esse singular eu não uso para you e nem para I. Apesar dos dois estarem no singular, tanto eu quanto você, né? I e you, fica diferente. Tudo bem? Então, esse singular, he, she, it e singular vale para todas as outras situações. Agora, you e o I, deixa os dois de lado aí, que eles ficam um pouquinho diferentes. Se fosse you, seria you aren't. Se fosse o I,
I'm not. Tudo bem? Então, não vale para you e o I, tá? Agora, comentando o que o Pedro colocou agora logo acima, né? O you pode ser para plural e singular. Sim, pode ser. Plural e singular. Isso mesmo. E you pode ser você, pode ser vocês. A gente vai sabendo no contexto de tudo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Alguma pergunta? Dúvida? Muito bem, muito bem, muito bem. Vão colocando as dúvidas aí para mim, tudo bem? Então, he isn't, this is correct, he isn't, isso mesmo. Então, o he isn't ali na hora de negar. Se tiver dúvidas, vão colocando aí que daqui a pouquinho eu dou uma espiada de novo. O tal do it, que as pessoas falam tanto. Ah, he, she, it. Mas quem que é esse tal do it? Eu gosto muito de falar que o it não tem tradução. Porque de fato não tem. Na prática, no inglês falado, na maioria das vezes ele não tem tradução alguma. Algumas vezes ele é traduzido como isso? Sim, algumas vezes, tá? E não na maioria das vezes como as pessoas fazem. As pessoas adoram traduzir o it como isso, mas vocês vão perceber que na prática isso não acontece. Por exemplo, ó, só que tá calor, tá, gente? Só tô deixando negando aqui porque faz sentido para nossa aula de hoje. Não está calor hoje. Não está. It isn't. Quem é o it? Teve alguma tradução aqui, o it? Não, não é. Porque o isn't já é não está. O it, ele só está aqui porque no inglês, toda vez que eu falo uma sentença onde não tem ninguém, como assim ninguém, teacher? Não tem o ela, she, não tem você, you, não tem o eu, I, não tem eles, não tem meus amigos, não tem ninguém. Sabe aquela história do sujeito? Então, não tem ninguém. Não tem ninguém na minha sentença, não tem sujeito, não tem ninguém. Então, toda vez que isso acontece no inglês, o it vai aparecer lá. Então, ó, aqui ele não tem tradução alguma. Não tem tradução de nada. Não está. It isn't. It isn't. Tá? It isn't hot today. Não está calor hoje. Vou traduzir o it como ele? Não, nada. Não traduzo o it. Não tem tradução. Eu só preciso dele porque eu não posso no inglês começar aqui, ó. Isn't hot today. Não posso. Preciso ter alguém aqui, tá? Então, esse é o principal papel do it. Porque as pessoas vou usar para o it, mas acaba não sabendo usar o it. Então, ele vai aparecer sempre em situações como essas, tá? Por exemplo, ó, quando eu digo algo do tipo, não é fácil, não é difícil, não é legal. Tá vendo que em todos os meus exemplos não tem ninguém? Não é fácil, não é difícil, não é legal, it isn't. Seria em todos aqui, ó, em todas as três sentenças, it isn't. Fácil, easy. Difícil, hard, difficult, tanto faz. Legal, nice, cool. Mas o início, esse não é, seria tudo it isn't, it isn't. Tudo bem, guys? Então, ó, cuidado com esse it. O tempo todo ficar tentando traduzir ele como isso, ele, ela. Vai ter momentos que o it vai ter uma tradução como ele, ela, isso? Sim. Quando eu falo assim, quem me acompanha já me viu dando esse exemplo. Eu comprei um carro novo. Tudo bem? A new car. I bought a new car. Ele é azul. Esse ele que eu tô falando do carro vai ser o it. It's blue. Tudo bem? Aí o it vai estar traduzido como ele. Ele quem? O carro. Eu poderia dizer também, I bought a new car. My car is blue. Eu comprei um carro novo, meu carro é azul. Só que fica estranho. Eu não vou falar de novo, my car, meu carro. Então a gente coloca o it. Aí sim o it vai entrar com a tradução do ele. Tudo bem? Nessas circunstâncias. Quando que às vezes o it aparece com a tradução de isso? Por exemplo, quando eu falo algo do tipo I can do it. I can do it. Eu posso fazer isso. Então, o it pode ser traduzido como isso aí. Vai cair bem essa tradução. Mas na maioria das vezes nem tradução tem. Ele só vem aí porque eu não posso deixar a minha sentença só aqui. Isn't. Eu preciso ter alguma coisa antes. Tudo bem? Coloquem aí se tiverem dúvidas em relação
a essa situação do it. Isso mesmo, Pedro. O is e o are, eu vou usar tipo auxiliar mesmo. Vou usar para fazer pergunta, vou usar para negar. Isso mesmo, vou usar da mesma forma. Ah, e o does vai entrar agora na aula. A gente vai começar a falar do does agora, né? Porque ele vai entrar aqui. Exatamente quando eu falo ele não. Aqui, ó, o does, no caso, eu tô negando, tá? Então, como hoje a gente tá separando esse conteúdo de como negar, por isso que o doesn't tá entrando aqui. É o does, mas o not. Só que quando eu uso da forma abreviada, he doesn't. Mesma coisa, esse T. Eu faço o que vou falar, mas não falo. E como é que eu traduzo aqui? Quando eu uso esse he doesn't, ele não. Lembra lá no exemplo anterior que é ele não está? Aqui é ele não. Não tem o está agora, não tem o é. Por exemplo, ele não trabalha. He doesn't work. He doesn't work. Eu não posso simplesmente he not work. Eu preciso do does mais o not, que vai virar doesn't. Então, ele não, he doesn't. Tudo bem? Ele não tem carro. Ó, algo que aparece muito que eu vejo as pessoas fazerem. He hasn't a car. Ou he haven't a car. Coloco have negando. Ou has negando, que também é tem. Na verdade, guys, ó, eu preciso do doesn't. He doesn't have a car. Tudo bem? Então, é uma prática bem comum as pessoas colocarem, por exemplo, eu não tenho carro. I haven't a car. I don't have a car, tá? Mesma coisa aqui com o he. He doesn't have a car. Então, he doesn't, ele não. E direto. Agora, não tem mais o é, nem o está. Lembrando que, ó, ele não fala inglês. He doesn't speak English. Lembra lá do eu não falo inglês? I don't speak English. Mesma coisa, só que agora é he. Para he, eu não uso don't, eu uso doesn't, né? O don't eu vou usar para o I, para o you e plural. Foi o que a gente viu na quarta. Aqui, ele não fala. He doesn't. He doesn't speak English. Tudo bem? Ó, e o it numa sentença como essa? Como que o it eu vou usar o doesn't? Mesma coisa que a gente estava vendo anteriormente com it, só que caiu fora agora o é e o está. Agora eu não vou falar não está chovendo, não está calor. Eu vou falar o quê? Não chove. Eu vou direto no verbo, caiu fora o está. Não chove no inverno. It doesn't rain in winter. Então eu não posso simplesmente doesn't rain ou not rain. Eu preciso do it, igualzinho a explicação que a gente já viu do it isn't. Não posso deixar o isn't lá sozinho, flutuando. Mesma coisa com o rain, que é chover. Não posso deixar ele aqui sozinho. Chove? Não, mesmo se fosse afirmando, tá? Eu ia precisar do it do mesmo jeito. Como eu tô negando, it doesn't rain in winter. Coloquem aí pra mim se até aqui deu pra entender. Ah, olha aí, Ítalo. Como saber se a gente tem que usar o it? Não tem ninguém na sua sentença? Ele vai estar lá. É isso. Não tem ninguém. Quando eu digo não tem ninguém na sua sentença, é tipo, não tem sujeito nenhum mesmo, sabe? Então, se eu falo chove no verão, não chove no inverno, já tá o verbo ali direto, ó. Chove no verão. Tá, não tá faltando alguém ali? Não tem ninguém, já tá o verbo direto ali, ó. Já tá o chove. Não posso deixar no inglês o chove, o rain sozinho, como a gente faz no português. Eu vou precisar colocar alguém ali. Esse alguém vai ser o it. Na negativa, mesma coisa, tá? Quando o it não entra, sempre já vai ter alguém ali. Seja uma pessoa, seja em plural, seja, já vai estar ali. Mesmo que você tente colocar o it, você vai perceber que não vai ter nem espaço e lugar para ele. Então, é sempre quando não tem ninguém. Não tem a pessoa, não tem o sujeito, não tem o ele, elas, a cidade, a empresa, não tem ninguém. Eu não estou me referindo a ninguém, né? Não chove, chove, o it vai aparecer lá, tá? Vamos ver o que mais aqui. Ó, falando de dicionário, Pedro, eu gosto muito do Word Reference, porque ele traz sempre vários exemplos de tudo que você procura, e não só a palavra, né? Porque às vezes uma palavra pode ser usada para várias situações diferentes, então eu gosto bastante do Word Reference.
Muito bem. Que mais? Deixa eu ver se tem mais dúvidas, perguntas aqui. Guys, então vamos lá dar uma olhadinha. Deixa eu ver, Luzivalda, se tem alguma dúvida. Vão colocando aí as dúvidas e vamos lá então, falando um pouquinho mais sobre isso. Ítaro, ficou um pouco mais tranquilo essa questão de quando saber que eu vou precisar colocar o it? São frases desse tipo, ó, não tem ninguém, não chove, tá? Mas como assim, o verbo já direto? No português a gente pode fazer isso. No inglês não, preciso lá do it. Se fosse afirmando, mesma coisa. Ia ficar it rains, ia ter um S aqui, né? Negou, it doesn't, tá? Não tem ninguém. Você vai perceber que não tem ninguém na sua sentença. Ou it vai aparecer lá. Lembrando, guys, que esse singular, esse he, she, it, esse singular que eu sempre falo, ou que vocês veem por aí, engloba tudo isso que eu falei para você. O singular pode ser qualquer coisa, menos o you e o I, que ficam diferentes, tá? Mas pode ser a cidade, a empresa, o país, a sociedade, sabe essas coisas que a gente fala assim numa forma geral, né? A sociedade não vê, vou usar também esse doesn't. Society doesn't see, né? Então, é um singular. Né? A população não enxerga, a população não vê. Population doesn't see. E assim a gente vai. Então, esse singular é menos o you. É singular o you, mas não vai entrar nessa regrinha aqui. E o I. Fora isso, vocês vão usar para tudo, tá? Então, toda vez que a gente fala do he, she, it, na verdade, é o he, é o she, é o meu amigo, é o seu amigo, é o singular, vai englobar tudo isso, tá? Dá uma olhadinha aqui, vê se ficou claro essa diferença do he isn't. Vamos corrigir lá então comigo? Opa! Né? Porque aqui, ó, fomos lá para o final e não tivemos aqui a correção, então já vamos corrigindo junto para você ir vendo como é que fica aqui. E pronto, né? He isn't, tá? E o he doesn't, isso mesmo, muito bem. Então, só conferindo aqui. He isn't, ele não é, ele não está. He doesn't, ele não. Esse he que eu coloco aqui, né? Falo muito isso nas aulas com os alunos. Poderia ser qualquer outra coisa aqui. Poderia ser ela, poderia ser meu amigo, a empresa não é, the company isn't, a sociedade não é, society isn't, tá? A sociedade não vê, society doesn't see, a empresa não faz, the company doesn't do, e aí você vai. São esses singulares que eu falo. Só não posso pro you e pro I. Poderia ser ela, meu amigo, seu cachorro. E, gente, aí, ó, vocês podem usar para um zilhão de exemplos aí, várias sentenças mesmo. Na quinta-feira eu tô bolando um desafio, que é uma atividade, né? Que eu sempre vou disponibilizar aqui para vocês. E aí vocês vão poder praticar um pouco mais desse conteúdo. Vou juntar a nossa live de quarta passada com a de hoje, mais algumas coisinhas para a gente poder praticar, tá? Pessoal, oi Luzivaldo, alguma dúvida? Coloque aí, por gentileza. Vê se tem dúvidas, coloca aí. Ah, ótimo, Darcy. Ó, a Darcy comentando, sempre tinha dúvida quando vi o hasn't. Ó, o hasn't, Darcy, ele é uma outra estruturinha, tá? Faz parte lá daquele perfect. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Né, que é uma estrutura quando eu falo, por exemplo, que algo acontece há um tempo. Se eu falo assim, ó, eu estudo inglês há um ano, eu preciso desse have. I have studied English for 1 year. Na verdade, vai ficar I've, porque eu vou abreviar, mas é o have. I've studied English for 1 year, tá? Se eu falo ela ou ele estuda, mesma coisa, só que vira has, né? She ou he has studied English for 1 year. Esse has é negando nessa estrutura. Ele não estuda inglês há um ano. He hasn't studied English for 1 year. Então, hasn't ou haven't, eu só uso nessa construção de estrutura aí, tá? Eu não faço isso há tanto tempo e as outras situações que essa estrutura implica. Agora, eu não tenho, I don't have. Ele não tem, he doesn't have. Eu não vou usar nem hasn't,
nem haven't para falar esse eu não tenho. Aliás, eu acho que eu tenho uma live falando sobre isso. Só nessa questão do have, que o pessoal confunde. Uma live não, gente. Uma aula. É tudo a mesma coisa. Não é uma live porque acho que foi o conteúdo que eu gravei, não foi extraído de uma live. Mas é a mesma coisa, é uma aula. No final das contas é uma aula. Eu acho que eu tenho. Eu vou até dar uma espiada aqui enquanto vocês vão perguntando. Então, esse hasn't e esse haven't eu vou usar só nessa circunstância, tá? Quando faz parte desse grupo de estrutura aí. E não para falar eu não. Tudo bem? Então, é essa situação. Deixa eu ver se eu acho aqui essa aula que eu tô te falando. Guys, quais dúvidas vocês têm ainda em relação a esse conteúdo que a gente está vendo hoje? Eu acho que uma delas é essa live. Haven't versus don't have. Vou colocar o link aqui para vocês. Depois vocês checam se o conteúdo está fazendo sentido disso que eu estou falando, mas eu tenho quase certeza que é isso. Eu acho que é essa. Acho que a outra eu falo de eu tenho medo, coisas do tipo. Eu acho que é essa aula, tá, Darcy? Postei aqui no chat. Então, se você quiser dar uma espiada, eu acho que é essa que eu falo sobre isso. Se de repente, teacher, não é não. Me fala, me avisa que daí, ou no direct, onde você achar melhor, aí eu dou uma procurada de novo. Mas eu acho que é essa, tenho quase certeza que é essa. Tá? Então, eu só vou usar haven't e hasn't nessa situação da estrutura ali. Quando eu falo eu não tenho, I don't have. Ela não tem, she doesn't have. Tudo bem? Guys, que mais de dúvidas que surgiram aí da nossa aula de hoje? Coloquem aí pra mim. Ou tá tranquilo? Não, teacher, não temos dúvida. Foi tranquilo. Deu para entender tudo, belezinha, bonitinho. Vamos até corrigindo os slides juntos, né? Se não tiver dúvidas, ó, eu vejo vocês. Chame alguém que você sabe que quer falar inglês, tá bom? Se for só aprender, pode ser também. Mas falar inglês eu tenho certeza que vai fazer diferença. Então, bye bye guys, see you, thank you!